Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar hoje a nossa aula de língua portuguesa. Nós falaremos hoje sobre histórias em quadrinhos, né? Que é um gênero textual muito bacana de se conhecer. Bem, vocês vão abrir o livro de vocês na página 12, livro do quarto bimestre, página 12. As atividades serão das páginas 12 até a página 18, tá bom? Onde nós estaremos fazendo atividades sobre histórias em quadrinhos. Então, vem comigo. Vamos lá. Histórias em quadrinho. O que é uma história em quadrinho? Bem, a história em quadrinho é um gênero, um tipo, né, de texto, é um gênero textual em que a narração dessa história vai acontecer quadro a quadro, tá bom? Cada quadro vai narrar essa história. É uma história que tem características próprias dela. Por exemplo, é uma história que vai combinar a linguagem verbal junto com a linguagem não verbal, né? Ou seja, ela combina a escrita com imagens. É um tipo de texto que vai combinar personagens, espaço, tempo, sequência, com expressões faciais, com outros tipos de desenho, com balões. Então é uma linguagem muito própria, né? E ela pode conter imagens, balões de tamanhos diferentes. As histórias em quadrinhos, elas costumam circular em livros, revistas, jornais, pela internet. Fato é que um gênero textual que possui características próprias, que combina uma linguagem verbal, uma linguagem escrita, com uma linguagem não verbal, com uma linguagem não escrita, onde se utilizam outros recursos, né? Desenhos e por aí vai. Bem, na página 12 vocês vão ver o significado dos balões, né? Nós temos balões de diversos tipos e aí eles vão te mostrar o significado de cada balãozinho. Agora, na página 13, vocês irão começar a fazer as atividades. Vem comigo. Número 2 diz assim: qualquer conjunto de sinais, quando compreendido por pessoas, são elementos de comunicação. Ou seja, qualquer sinal que eu faça em que as pessoas consigam entender, elas podem ser consideradas elementos de comunicação. Por exemplo, se eu faço assim, então significa que eu estou pedindo silêncio. É de fácil compreensão e é o meio que eu me comuniquei. Eu não precisei falar. Através de um gesto, você conseguiu entender o que eu quis dizer. Então vamos lá na letra A. Traduza em linguagem verbal, ou seja, você vai escrever o que as mensagens acima estão querendo dizer, o que as imagens estão querendo dizer. Então, ao observar as placas ou ao observar uma pessoa fazendo um gesto, você vai conseguir escrever o que está querendo dizer, ok? Então, por exemplo, a primeira imagem é uma placa em que um cigarro está sendo traçado, né? Então, o que isso quer dizer? É proibido fumar, não é? Então, vocês irão escrever aí, é proibido fumar. Nas outras, vocês vão decifrar e vão escrever o que quer dizer, ok? Na letra B, vocês vão identificar o tipo de linguagem utilizada. Vocês vão identificar se é uma linguagem verbal, se é uma linguagem não verbal ou se é os dois, porque pode ser uma linguagem verbal e não verbal. Pode apresentar imagens e texto. Então, talvez numa única placa pode ter os dois, ok? Na letra C, observe os símbolos a seguir. Muitas pessoas costumam usá-los na comunicação pela internet, além da linguagem verbal. Então, na internet, além de digitarmos, nós temos símbolos, né? Que são linguagens não verbais, mas que nos transmitem significados. Bem, aí nós temos alguns emoticons, né? E os emoticons, eles servem para identificar o estado de espírito por meio de símbolos. Se eu coloco um emoticon
sorrindo, significa que a pessoa está feliz. Se eu boto um emoticon jogando beijo, significa uma despedida, jogando beijo, né? Então, através dos emoticons, eu consigo identificar a emoção daquela pessoa que está me transmitindo uma mensagem. O que nós conseguimos observar? Que a linguagem é o sistema, são os sinais que nos permitem fazer uma comunicação. E a língua é o código de comunicação, ou seja, é o código de comunicação que é formado por letras e por palavras. No Brasil, a língua que nós falamos é a língua portuguesa, né? Que veio imposta pelos portugueses durante o período da colonização. Mas na Inglaterra se fala o inglês, na Inglaterra se fala o inglês, né? Na Espanha o espanhol e por aí vai, ok? Então, essa atividade da página 14 de produção textual, eu não vou fazer com vocês, tá? A atividade de produção textual será feita no caderno Meia Pauta, então vocês não vão precisar fazer essa atividade de produção textual. Agora nós vamos dar o início ao conceito de interjeição. Primeiro vocês vão fazer as atividades para tentarem chegar a um conceito. Na próxima aula eu venho explicando realmente o que é interjeição, ok? Então aí nós temos uma tirinha que diz assim: Chico Bento, nota 10. E ele, yupi! Rosinha, nota 100. Bem, número 1. Quem são as personagens da história? Lá na página 15, tá, pessoal? Quem são as personagens da história? Vocês vão escrever as personagens. No número 16, na página 16, número 2. Em que lugar os fatos acontecem? O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa cena, né? Qual foi a reação de Chico ao ouvir a sua nota? No último quadrinho, Chico teve uma reação contrária. Por quê? Quando foi pegar a prova, ele falou uma palavra de forma espontânea. Qual foi a palavra que o Chico Bento falou? Número 7. Naquela situação, o que essa palavra expressa? O que a palavra que o Chico Bento falou quer expressar? Número 8. Dê exemplos de outras palavras que ele poderia ter falado naquela situação. Então, além de yupi, que outras palavras ele poderia ter dito naquela situação? Ok? Página 17. O que a gente consegue observar? Que a palavra que exprime emoções ou sentimentos, por exemplo, às vezes eu falo palavrinhas que vão indicar as minhas emoções, os meus sentimentos, por exemplo, vão indicar que eu estou triste, que eu estou feliz, que eu estou surpresa, que eu estou com medo, que eu estou entusiasmada. Esses tipos de palavrinhas que expressam esses sentimentos, essas emoções, nós vamos chamar de interjeição. Geralmente, essas palavrinhas, elas vêm acompanhadas pelo pontinho de exclamação. Por exemplo, meu Deus! Eba! Que legal! Viva! São interjeições, porque elas vão expressar sentimentos, ok? Vão expressar emoções. Às vezes, as emoções e sentimentos podem ser expressos por um grupo de palavras, não é isso? Então, nesse caso, nós vamos dizer que são locuções interjetivas, tá bem? Então, no número 9, vocês têm uma anedota, né, que se parece um tipo de piada, que vocês vão ler. Barulho de sirene. Nossa, que barulho é esse? Entram 2 enfermeiros e 3 pacientes gemendo. O médico se espanta. Meu Deus, vocês não iam buscar só um paciente? O primeiro enfermeiro responde. Claro que sim, doutor. Ué, então quem são os outros 2? O segundo enfermeiro explica. Foi mal, doutor. Os outros dois atropelamos no caminho. Letra A. As palavras ou grupos de palavras em negrito exprimem emoções das personagens no contexto da anedota. Então, são interjeições e locuções interjetivas. Quando eu tenho uma palavra, são interjeições. Quando eu tenho grupos de palavras, são locuções interjetivas. Então, vocês vão transcrever do trecho.
as interjeições, que só são as palavras, e as locuções interjetivas, que são os grupos de palavras, ok? Quando eu tenho mais de uma palavra. Então, por exemplo, quando eu tenho uma palavra, né, que vai exprimir sentimentos, é uma interjeição. Quando eu tenho grupos de palavras que vão exprimir sentimentos, eu tenho locução interjetiva, ok? Página 18 para finalizar. Letra B. Como você percebeu, as palavras estabelecem uma relação de sentido quando estão contextualizadas, ou seja, inseridas no texto. Estabeleça a relação de sentido das interjeições e locuções empregadas nas falas. Ou seja, eu quero saber o que a palavrinha nossa quer dizer. Ela quer dizer espanto, alegria, admiração? O que ela quer dizer? A palavrinha ué, a palavrinha meu Deus, a palavrinha claro que sim, o conjunto de palavras foi mal. O que isso quer dizer? Ok? Na letra C, substitua as locuções em negrito por interjeções correspondentes. Por exemplo, não desista, são locuções interjetivas, porque são grupos de palavra. Que outra palavra, que interjeição eu poderia colocar no lugar? Bem, para uma pessoa não desistir, eu estou querendo dizer para ela ter coragem. Então, eu poderia dizer, no lugar de não desista, eu poderia dizer: coragem! Você vai conseguir o que deseja. E aí, vocês vão substituir as outras também. Conseguiram compreender? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Em casos de dúvidas, me chame no WhatsApp para que nós possamos fazer. Perceberam que eu vim de rosa novamente? Outubro rosa, tá bom? Beijos!